E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas, do Universo Discreto, infelizmente trazendo más notícias aí para vocês. Eu escrevi um roteiro aqui rapidinho, um pouco corrido, pois eu acho que eu preciso trazer uma mensagem muito importante aí para quem me acompanha. E se vocês puderem compartilhar esse vídeo também com outras pessoas fora da ciência, né, saindo dessa bolha, isso também seria bastante legal. Bom, e qual que é a notícia que eu venho falar aqui com vocês? Saiu em uma série de sites, G1, UOL, tem um site aqui direto da ciência, saíram várias notícias alertando a respeito de uma nota técnica que saiu da CAPES. A CAPES é o órgão responsável pela pós-graduação do Brasil, e nessa nota direcionada ao Ministério da Educação, eles falam que vai acontecer mais um corte, existe a possibilidade de acontecer mais um corte de 600 milhões na CAPES, e esse corte faria com que quase 200 mil bolsas sejam suspensas a partir de agosto de 2019. Então, o meu vídeo é para alertar sobre isso que está acontecendo e te ajudar a entender um pouco melhor o que pode acontecer com essa notícia. Então, antes de tudo, vamos entender o que é a CAPES. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela é uma fundação do MEC, é um órgão, faz parte do MEC, que desempenha papel fundamental na expansão e consolidação de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, em todo o país. Então, falou em pós-graduação no Brasil, falou em CAPES. É ela que é responsável por propor medidas, avaliar os cursos que existem, auxiliar com bolsas de fomento à pesquisa, né, pagar pesquisadores para que desenvolvam os seus projetos. A gente vai entender melhor isso ao longo do vídeo. Por que é importante esse pagamento? Mas uma coisa que é interessante eu falar para vocês é que a CAPES não atua só na pós-graduação, ela também atua na educação básica. Desde 2007, a CAPES atua também na formação de professores da rede básica de ensino. Então, ele também tem essa preocupação em formar professores para o ensino mais básico. Então, listando em tópicos ações da CAPES, ela avalia a pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado. Então, se o seu mestrado é nota 7, se o seu doutorado é nota 5, é a CAPES que avalia isso. Ela também permite o acesso e divulgação da produção científica, né? Ela acaba subsidiando boa parte da pesquisa que é feita e promove com uma série de eventos e tudo mais a divulgação de todo esse trabalho científico que é feito, investimentos na formação de recursos de alto nível no país e no exterior. Então, ela auxilia na formação de profissional humano e também equipamentos e tudo mais para você fazer uma pesquisa de alto nível, promoção da cooperação científica internacional. Então, ações internacionais de ciência do Brasil também, a CAPES se envolve com esse tipo de coisa, e indução e fomento da formação inicial continuada, formação seria o FIC, de professores para educação básica, no formato presencial e também à distância. Agora que você tem noção do que a CAPES faz e por que ela é importante, entenda que hoje foi divulgada uma nota pública elaborada pelo Conselho Superior da CAPES, que fez um alerta ao governo federal sobre uma série de prejuízos à pesquisa brasileira caso uma proposta orçamentária feita para a CAPES em 2019 seja concretizada. Então vamos entender. Existe uma coisa que se chama Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma lei que dita o orçamento do país no ano seguinte. Então a LDO de 2019, ali, ela lista como que vai, fica redigido como que vai ser o orçamento do ano que vem. E essa LDO de 2019, originalmente, ela estava propondo, estava previsto que a CAPES ia receber 3,8 bilhões de reais, que é o dinheiro de 2018 atualizado pela inflação. Então a CAPES ia receber esse dinheiro.
E no meio do caminho estão propondo uma mudança nessa LDO para que a CAPES tenha um corte de 600 milhões de reais. Então o governo federal está planejando cortar 600 milhões desse orçamento de 3 bilhões. Lembrando que esse orçamento de 3 bilhões ele foi cortado muito ao longo dos anos. Então a CAPES já estava trabalhando no limite e estão cortando além desse limite, mais baixo ainda. E o que acontece? O governo federal, mais especificamente o Temer, ele tem até o dia 14 de agosto para sancionar a lei. E ele pode sancionar a lei com essas mudanças. Então, é muito importante que você saiba isso que está acontecendo e que haja alguma mobilização até lá, porque senão esses cortes vão ser realizados e danos à ciência brasileira vão acontecer. Agora vamos discutir os efeitos desse corte de 600 milhões. Como eu falei para vocês, quase 100 mil bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado do país vão ser cortadas, e a partir de agosto esse pessoal não vai ter mais dinheiro nenhum. Essas atividades de mestrado e doutorado são tarefas bastante trabalhosas e que precisam de recursos para que sejam realizadas com a melhor qualidade possível. Então, baseado nisso, a CAPES oferece bolsas para estudantes se dedicarem exclusivamente ao mestrado e doutorado. Esses estudos acabam sendo importantes, pois além de preparar profissionalmente o profissional, ele também contribui com novas descobertas científicas, com novas tecnologias que vão beneficiar a população do próprio país. E é importante a gente ressaltar que esse dinheiro é o que sustenta o profissional enquanto ele trabalha em algo que vai beneficiar o próprio país. A bolsa de mestrado e de doutorado nem tem valores tão absurdos assim. A bolsa de mestrado é de R$ 1.500 e a bolsa de doutorado é de R$ 2.200. É importante ressaltar que quando o estudante de pós-graduação recebe alguma dessas bolsas, ele conta com elas como a única fonte de renda. É proibido o acúmulo de bolsa com qualquer vínculo empregatício. Então, o cara que faz o mestrado e doutorado, ele não pode ter um outro trabalho, ele não pode receber além do que aquela bolsa. E essa bolsa é de dedicação exclusiva ao trabalho que ele está fazendo na pós-graduação. Também é importante ressaltar que essa bolsa não permite afastamento por motivo de saúde, ela não possui qualquer direito trabalhista ou mesmo previdenciário. O que não é fácil, pois os que optam por fazer pós-graduação acabam adiando por 10 anos a entrada no mercado formal de trabalho. Se você pensar que o cara faz 4 anos de uma graduação, 2 anos de um mestrado, depois mais 4 de doutorado, ele está adiando 10 anos a entrada no mercado formal. Quando esse cara vai aposentar? Ainda mais agora com a possível reforma previdenciária que está sendo discutida no país. E esses auxílios, eles são exclusividade do Brasil? Não, eles também existem lá fora. Geralmente com o nome de scholarship ou fellowship. É importante a gente ressaltar que a ciência no Brasil é feita praticamente com o auxílio da CAPES, ou auxílio do CNPq, ou auxílio dos pais que sustentam os estudantes que estão fazendo mestrado e doutorado. Então, com esses cortes, quem que vai fazer pós-graduação? Quem que vai trabalhar com ciência no nosso país? Vamos entender ainda mais essas questões. Eu peguei aqui um estudo do CGEE, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que é um órgão que concluiu que um curso de pós-graduação possui maiores chances de emprego. Em 2014, 75% dos doutores, pessoas que concluíram o doutorado no Brasil, estavam empregados. No mesmo período, 65% dos mestres também possuíam emprego. Então, ter um mestrado, ter um doutorado, aumenta suas chances de ter um emprego. Um doutor tem, em média, um salário
mensal de R$ 13.000, o que é um salário bastante razoável, enquanto a remuneração do restante dos brasileiros oscila entre os R$ 2.000 em média. Ainda analisando esses dados, menos de 0,5% dos brasileiros têm diploma de mestre ou de doutor. Com as universidades públicas e bolsas de auxílio na pós-graduação, ou mesmo na graduação, existe uma chance, você aumenta a oportunidade de que uma pessoa suba alguns degraus sociais em sua vida, pois a pessoa pode estudar numa universidade pública, aí ele pode obter uma bolsa para auxiliar nos estudos de mestrado e doutorado. Se você corta essas bolsas, você corta uma possibilidade de que uma pessoa consiga subir alguns degraus sociais na sua vida, tornando a pós-graduação ainda mais elitizada. No fundo, a pós-graduação e a graduação no Brasil ainda é bastante elitizada, mas muitas pessoas que não tinham a oportunidade de fazer uma graduação ou uma pós-graduação estão conseguindo fazer hoje. Se você corta essas bolsas, você está jogando fora uma oportunidade para essas pessoas alavancarem socialmente em suas vidas. Quem vai fazer a pós-graduação é quem tem dinheiro. E essa pessoa que tem dinheiro vai ter a oportunidade de obter melhores salários. Então, só de fazer esses cortes, você está criando uma desigualdade social. E não é esse o único ponto. Ainda tem outro ponto que eu vou discutir, que é o impacto na produção científica do país e as inovações. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico indicam que o Reino Unido conta com 41 doutores para cada 100 mil habitantes. No Brasil, esse número é de 7,6. Existem 7 doutores para cada 100 mil. Então a gente está muito longe de outros países, como os Estados Unidos também, no número de doutores para cada 100 mil habitantes. Menos pessoas no Brasil trabalhando com mestrado, com doutorado ou trabalhando com pesquisa, implica em menos descobertas científicas. Por exemplo, os remédios que você toma, eles são produzidos em laboratórios por pesquisadores que fizeram mestrado, fizeram doutorado. Se, por exemplo, um pesquisador brasileiro desenvolve um novo remédio, uma pesquisa para algum tipo de, para alguma vacina, por exemplo, isso acaba sendo tecnologia brasileira e ficando disponível com um preço mais módico para nós. Se essa descoberta for feita lá fora, a gente tem que importar de fora, o que vai encarecer bastante o preço final. E se investirmos também nesses pesquisadores em nível de mestrado e nível de doutorado, a gente também permite a criação de tecnologia que automatiza tarefas, reduzindo custos. Então, com mais mestres, com mais doutores, a gente tem mais tecnologia e mais inovação produzidas em nosso país, fazendo com que empresas privadas e órgãos estatais possam reduzir seus custos, tornando-se mais eficientes, economizando dinheiro, e a gente pode pegar essa mesma tecnologia criada aqui e exportar lá para fora, cobrando os países de fora para usarem nossa tecnologia e aumentando a arrecadação. Então, o investimento em ciência a longo prazo traz uma série de benefícios importantes. Aqui eu pego uma citação de Dante Cid, da editora Elsevier, que publica, que trabalha com publicações acadêmicas. O que faz a diferença na economia mundial é a produção agregada de valor de conhecimento aplicado. Países que cortam investimento em ciência e tecnologia demoram mais para sair das crises. Então, eu expliquei para vocês por que esses cortes acabam impactando severamente. Você vai aumentar a desigualdade social, pois menos pessoas vão ter oportunidade de fazer mestrado e doutorado e assim alçar maiores posições. E você também dificulta a criação de tecnologia e inovação no país. Coisas que poderiam reduzir os custos ou aumentar a arrecadação. E eu nem estou falando que são bilhões e bilhões e bilhões, não. Esse corte que eu estou falando agora é de 600 milhões de reais. Esses 600 milhões de reais vão impactar na vida de quase 200 mil pessoas, que são pesquisadores que estão no mestrado, no doutorado, ou professores que
trabalhariam com a educação básica e poderiam formar, desde o início ali, uma mão de obra mais qualificada. Se o ensino fundamental e médio for melhor, isso vai fazer com que essas mentes desses alunos vão muito mais preparadas para a graduação e para a pós-graduação, o que realmente mudaria o nosso país. E eu estou falando de 600 milhões de reais. Será que falta dinheiro no nosso país para esses grupos? Então eu vou ler algumas notícias aqui, para vocês verem se realmente está faltando dinheiro. Do Estadão: liberação de emendas bate recorde com Temer. Em ano de delação da JF e denúncias, valor gasto com verbas indicadas por deputados e senadores chega a 10 bilhões de reais em 2017, alta de 48% em relação a 2016. Negociações para livrar Temer de denúncia envolvem 12 bilhões de reais. Governo alivia dívidas e multas, libera emendas e desiste de privatizações. Auxílio moradia já custa 1 bilhão com indefinição. Com a demora do Supremo Tribunal Federal para decidir sobre a legalidade do auxílio moradia, o benefício pago aos magistrados do país já custou 834 milhões aos cofres públicos em 2018. Até o início de agosto, quando termina o recesso do judiciário, a despesa vai atingir 1 bilhão. O pagamento é alvo de ações que tramitam na corte. Então eu pergunto para vocês, falta dinheiro? Não tem realmente 600 milhões numa área crítica que realmente faria diferença no desenvolvimento do país? Então é basicamente isso. Eu espero que isso ajude você a refletir, principalmente na escolha de candidatos aí para as próximas eleições. Teve recentemente o Conhecer Eleições aí, onde a gente pôde ver as propostas dos políticos para a ciência. Se você assistir a participação do emissário do atual governo, você vai ficar constrangido. E assim, em resumo é isso. Eu espero que esse vídeo aí agregue informação, que ajude a movimentar uma discussão a respeito desse tema que é urgente, pois, pelo que eu falei aqui, 14 de agosto essa lei vai ser sancionada. E é isso, espero que você tenha curtido, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever. Divulgue esse vídeo para quem não conheça bastante a ciência do Brasil e para que a gente possa movimentar aí e refletir sobre todos esses problemas. E é isso, valeu, um abraço.